Chegando para mais um episódio da nossa websérie Zero Açúcar. E claro que muitas de vocês já se perguntaram, será que eu vou conseguir? Eu já te respondo isso usando uma linda história, a história do menino que não conhecia o mar. E como era de se esperar, a história só vai começar depois que você der um like aqui nesse canal. Compartilha também, amada. Deixa teu comentário sobre a nossa websérie. E se você está chegando agora e ainda não está inscrita, não perde mais tempo. Se inscreve e ativa o sininho para ser avisado dos nossos próximos episódios e vídeos. É dessa forma, amadas, que esse canal vai ganhar cada vez mais voz e vai chegar cada vez mais mulheres que precisam olhar a menopausa de frente, sem medo, mas com respeito, amor e acolhimento. E falando em respeito, já vimos nos episódios anteriores o quanto precisamos respeitar os açúcares e adoçantes, depois que os conhecemos de verdade, não é mesmo? É impossível continuar ignorando isso depois do véu da ignorância ser retirado dos nossos olhos pela mão do conhecimento. Então, para o conhecimento retirar mais uma pontinha desse véu sobre esse assunto, eu quero te mostrar um caminho para chegar na absoluta realidade sobre transformar o seu paladar infantil em um paladar adulto, refinado, evoluído. De quem, como já falamos nos outros 2 episódios, respeita e não teme essa substância. Era uma vez um lindo menino de cabelos negros cor da noite, lindos olhos esbugalhados e aguçados pela curiosidade peculiar de uma criança, que andava com seu pai pelo deserto. Esse deserto era árido, seco e com pouca vida para esse menino explorar. Mesmo assim, ele se aventurava pelas dunas, correndo com seus cabelos soltos ao vento, explorando cactos, ossadas de animais, e entre um vilarejo e outro, descobria que o mundo poderia ser muito maior que o deserto vazio, árido e seco que ele vivia e conhecia. E um dia, para aguçar a curiosidade ainda mais desse menino, em um desses vilarejos secos, árido e sofridos também, ele ouve alguém falar a palavra mar. E ele fica muito curioso com aquela palavra, mar. O que seria o mar? Ele fica a pensar, né? E esse menino pede para o seu pai levá-lo então até o mar, porque ele precisava ver aquilo que parecia tão diferente. Seu pai, que era um homem muito sábio e já conhecia o mar, sabendo o quão magnífico ele é, falou que o levaria e os 2 iniciaram então sua jornada rumo ao mar. A viagem durou muitos meses e muitas vezes o pai pensava em desistir da tal aventura. Mas a empolgação e animação do menino era tão contagiante que ele levou adiante aquela ideia. Eis que um belo dia o pai falou para o menino: "Meu amado filho, o mar está bem pertinho, mais alguns metros e estaremos frente a ele." O menino ficou mais oriçado ainda e começou a indagar ao pai: "Onde, pai? Onde está o mar?" "Logo depois daquelas dunas, meu filho. Está vendo aquelas 3 dunas ali na frente? É logo depois delas. Pode correr na frente que logo eu te alcanço." E o menino saiu, saltitante, correndo, afundando seus pezinhos na areia, pulou uma duna, venceu a segunda, a terceira e parou. Parou esperando seu pai, que chegava logo em seguida. "Pai, eu não vejo nada. Onde está o mar? Por que eu não consigo ver nada? Me ensina a ver o mar, pai." O pai percebe então que o fato dos olhos do menino não estarem acostumados com o que via o impedia de realmente ver. Ele então sentou-se ao lado do menino calmamente e começou a dizer-lhe: "Meu amado filho, esse nada que você vê é o mar. Agora olhe mais atentamente e veja aquelas ondulações onde elas estão mais à frente. Elas se chamam ondas e algumas delas são tão fortes o suficiente para nos derrubar e nos machucar. Tá vendo aquele pontinho boiando lá em cima da água? É um barco de pesca. Ele é uma invenção do homem e é capaz de ficar em cima da água como um transporte que leva as pessoas de um lado para o outro do mar, né? E também serve para pescar." "Pescar, pai? O que é pescar?" E o pai continuou suas lições para com seu filho. Assim, aos poucos, o menino ficou sabendo que tem seres vivos que vivem nessas águas. Peixes, corais, recifes, e que só vivem ali. Assim como ele viver até hoje somente no deserto, longe do mar. E mais, que esses seres vivos só conseguiriam viver dentro do mar, e quando tirados de lá, eles não sobreviveriam, eles morriam. Aos poucos, o menino foi entendendo esse universo novo chamado mar, e foi se acostumando com ele, e sendo capaz de enxergar tudo o que seu pai demonstrava, até o ponto de fechar seus lindos olhos negros e sentir o cheiro, a brisa do mar, sentir a textura colocando seu dedinho nas águas
e também sentindo o sabor salgado da água no mar. E assim o menino foi capaz de ver o mar que, ao chegar, por nunca ter visto, não conseguia ver nada à sua frente. Se nesse momento você está se perguntando qual é a moral da história, o que eu quero que você perceba, minhas amadas, é que vocês podem descobrir um mar de possibilidades quando decidirem abrir mão do açúcar nas suas vidas, sabe? Usem as frutas, fazendo suas combinações, criando as suas experiências e adaptando o seu paladar para essa nova visão de vida. Nós, mulheres em menopausa, precisamos aprender a desconstruir velhos hábitos e experienciar novas ideias. E apesar de saber que é sim mais desafiador sair do velho do que ir para o novo, eu sugiro, em nome da tua saúde, que você dê a chance de deixar para trás essa velha energia que acreditava que não saberia viver sem açúcar, porque não tinha o conhecimento do que o açúcar é o maior vilão da inflamação, e passe a educar seu paladar, estimulando suas papilas gustativas com outros sabores, que não sejam o doce e o salgado. Porque nós temos na nossa língua, no mínimo, outros 3 pontos de sabores para serem testados: o amargo ou o azedo, o apimentado ou o adstringente e o neutro. Então, quando você estimular essas papilas, você sentirá a vontade de comer doce incrivelmente controlado. Eu nunca mais vou poder comer um doce, Neila. Claro que não precisa de todo esse radicalismo, mas fato é que enquanto não aprendermos a educar nosso paladar, o melhor que podemos fazer é passar por um tempo em abstinência dessa substância, buscando no autoconhecimento a superação de passar esse tempo a fortalecer o seu poder pessoal. E assim que você estiver com o seu paladar limpo, poderá usufruir da técnica 90-10, que é quando passamos 90% da nossa rotina alimentar fazendo o que precisa ser feito, ou seja, sem o consumo do açúcar, e 10% usando para aí sim desfrutar de uma porção de doce funcional que, com a receita certa, não prejudicará seus resultados de emagrecimento e de saúde. Então, minha querida, minha amada, falamos aqui em limpar o paladar, mas como fazemos isso? Passando por um tempo de abstinência de açúcar e carboidratos refinados, como já falamos, e estimulando as outras papilas com o sabor ácido, azedo, cítrico, com os sabores adstringentes ou apimentados encontrados nas pimentas, por exemplo, no gengibre e nas especiarias. E outro fator importante é diminuir o sal dos alimentos neutros, como o arroz, as batatas. Deixe esses alimentos o mais perto possível do seu sabor original, sem forçar sabor com adição de sal. Apenas saborize com ervas e especiarias. Hidratação é fundamental. Hidrate-se muito bem. A água é um excelente alimento para fazer essa limpeza das papilas e tirar a vontade de comer doce, muito eficiente. Mas deixa eu falar de alguns alimentos e estratégias para tirar a sua vontade de doces. Dica número 1. Consuma alimentos ricos em triptofano. A banana, a biomassa de banana verde, o cacau, o grão de bico, as oleaginosas e o chocolate 85%. Vai tirar a vontade de doce porque ele é rico em triptofano, aumentando a produção de serotonina no seu cérebro, e esses neurotransmissores que fazem a comunicação entre os neurônios e dão o comando de bem-estar. E ainda o sabor desse chocolate vai tirar o vício do doce das suas papilas gustativas. Dica número 2, assim que terminar sua refeição, logo em seguida, escove os dentes e a língua. Isso também vai ajudar a limpar suas papilas gustativas do sabor doce e salgado. Dica número 3, não consuma temperos prontos ou industrializados. Eles contêm glutamato monossódico, que são substâncias também viciantes, que vão também despertar a vontade por mais carboidratos, por mais doces, por mais açúcar. Opte pelas ervas e especiarias que, além de configurar sabor nas receitas, vão estimular as papilas apimentadas e ácidas também. Dica número 4, quando a vontade de doce for muito grande, pare e observe as suas emoções. Observe se não é alguma emoção descompensada que você quer compensar no açúcar. Lembre-se que a ansiedade é um gatilho para o doce e que quanto mais doce você ceder para esse doce, quanto mais você ceder para esse doce, para o carboidrato simples, mais ansiosa vai ficar. É um ciclo vicioso que precisa ser interrompido. Então, o melhor a fazer é vigiar as emoções e resolver elas com meditação.
ou ocupando a mente com outras coisas, ou ainda resolvendo esses gatilhos emocionais sozinha ou com a ajuda de um terapeuta. Mas fato é que a compensação emocional com o doce é algo extremamente perigoso. Dica número 5, saia do sedentarismo. Estudos mostram, gurias, que a caminhada, o exercício físico, aumenta a produção de bactérias gram-positivos no nosso intestino, ajudando a síntese do triptofano em serotonina e melatonina. O exercício físico vai ativar neurotransmissores do bem-estar, serotonina, dopamina, endorfinas, que ocupam a mesma área no nosso cérebro, que é a compensação por doces, tendo inclusive o mesmo efeito para o cérebro. Dica número 6, converse com seu nutricionista para a possibilidade de usar algum suplemento para inibir a vontade de doce. Mas eu falei suplemento e não medicamento, ok? Existem fitoterápicos capazes de ajudar esse processo, pelo menos no início, e somente se for percebido por você e pelo seu médico ou nutricionista que é necessário usar essa estratégia. E dica número 7, invista em chás de ervas. Durante o dia, consuma dos sabores mais fortes, como o chá verde, o chá preto, o de alcachofra, o de espinheira santa, e varie na parte da manhã e à tarde entre eles. E mais um truque para limpar as suas papilas gustativas. À noite, consuma chás mais suaves e relaxantes. Chás de melissa, passiflora, mulungu, erva cidreira, camomila, associados com o gengibre e também com o própolis. Os chás, meus amores, têm nutrientes, compostos fitoquímicos e fenólicos que são verdadeiras maravilhas capazes de estimular áreas do nosso cérebro que têm a mesma compensação que o açúcar promove, porém com efeitos relaxantes e não excitatórios. Então, minhas lindas, essas dicas são para vocês aprenderem a ver o mundo sem açúcar, igual o menino que teve que aprender a ver o mar. É fácil? Não, é desafiador. Pode haver recaídas, deslizes? Claro que sim. Mas nesse momento você vai lembrar de todo o conhecimento que tem agora, que é possível também navegar nesse mar doce chamado vida, mesmo sem o açúcar. Porque agora você sabe que é só você continuar limpando, estimulando e adaptando o seu corpo e a sua mente a novos sabores. E então, seu coração, que tudo é capaz de sentir, vai amorosamente, como um GPS, te colocar de volta na rota, no caminho à longevidade com qualidade de vida. E para deixar isso bem vivo na nossa cabecinha, vamos lembrar que vimos no primeiro episódio o quanto o açúcar está ligado a doenças e sintomas. Nós vimos também que é possível cortar essa cascata inflamatória e voltar a preservar a nossa longevidade. Tivemos o vídeo extra com as receitinhas zero açúcar. No segundo vídeo nós podemos trazer à luz os perigos e os cuidados com os adoçantes. E nesse terceiro episódio descobrimos através da nossa linda história do menino que não conhecia o mar, que há um mar de possibilidades. E elas começam com a limpeza das nossas papilas gustativas. Ufa, muita coisa, não é mesmo? Mas ainda falta o nosso quarto e último episódio, que eu divido com vocês algumas técnicas e estratégias para adoçar nossas receitas. Não percam, vai ser incrível o final da nossa viagem. Te espero no próximo e último episódio.